E vamos começar por algo bem básico, com uma das formas de manipular CSS que podem estar disponíveis para uso no seu aplicativo, que são arquivos de CSS globais, que já vêm com o Ionic e que você pode ou não utilizar pelo menos alguns deles. É muito comum modularizarmos CSS, encapsularmos em arquivos diferentes e só utilizarmos quando for preciso, seja com Media Queries na tag de link do arquivo, ou como o Angular faz, um arquivo que diz respeito só àquele componente. O Ionic, além do CSS para cada componente, também tem CSS que é atribuído de forma global, para trabalhar a estrutura, disponibilizar algumas classes e fazer algumas outras alterações. A primeira coisa que precisamos fazer é abrir o arquivo de global.scss. E aqui pode ver que nós temos três seções de arquivos que são importados. Eles estão sendo importados do Node Module, no pacote da Ionic. Se você ir até o Node Modules e entrar nesse caminho aqui, ou só dar um Ctrl clique em algum deles, como por exemplo nesse primeiro, vai ver que eu tenho um arquivo aqui então dentro do Node Modules, @ionic, Angular, CSS e meu arquivo de core.css. Então, por exemplo, esse primeiro arquivo que eu cliquei é o arquivo de core ou núcleo e é tudo que é necessário para os componentes do Ionic funcionarem normalmente. Esse é obrigatório deixar e se a gente remover aqui, por exemplo, só comentar e salvar, vamos ver que ele quebra um pouco o CSS da nossa aplicação. Então, como pode ver aqui, a fonte já está diferente. Se eu entrar em receitas, por exemplo, pode ver que bagunçou um pouco aqui as cores, bagunçou umas coisas. Então, ele está diferente aqui para a gente. Então, eu posso descomentar aqui. E depois temos uma seção com 4 imports, que são arquivos que são recomendados a serem deixados aqui. Esses arquivos você pode comentar e eles não serão importados. E quando eu digo que não são importados, é porque eles não farão parte do app na hora de buildar e distribuir. Ou seja, arquivos a menos e, consequentemente, menos coisas a carregar. Mas são arquivos tão leves que provavelmente não faria tanta diferença estarem presentes ou não. Mas na hora que você finalizar um app, você pode comentar e fazer um teste para ver se sente alguma diferença na performance e se altera a sua aplicação. Se por acaso alterou a sua aplicação, você tem que deixar porque você está fazendo uso dele. Se não alterou a sua aplicação e você viu que melhorou a performance, então você remove eles e fica bom para você. E o que esses arquivos significam? O normalize, esse primeiro arquivo, ele faz com que os elementos sejam renderizados com mais consistência e estejam a par com tecnologias e padrões mais novos. Ele é baseado numa biblioteca chamada de normalize.css mesmo. Depois nós temos aqui o structure.css, que é aplicado à tag HTML, então a tag raiz HTML, e trabalha a propriedade de box sizing, deixando ela em border box, que serve para trabalhar o cálculo de largura e de altura de componentes, além de fazer com que o scroll das páginas seja mais parecido com o nativo dos celulares. Depois nós temos o Typography, que controla a tipografia e a fonte, tamanho da fonte, a diferença entre os elementos, responsividade da fonte e outras coisas. E por último nós temos aqui o Display.css, que controla a apresentação de alguns elementos baseados em breaking points, se eles serão escondidos ou apresentados quando o tamanho da tela ou o tamanho do viewport acaba batendo em algum breaking point. Abaixo nós temos a última seção, que são arquivos de CSS opcionais, que disponibilizam o uso de utilitários de CSS. Esses podem ser comentados, caso você não esteja utilizando certos utilitários aqui. E esses utilitários são classes de CSS da Ionic que mudam o comportamento dos elementos. É tipo nossa classe de centralizar que a gente tem aqui embaixo. Essa poderia ser uma classe de utilitário, porque ela pode ser utilizada em qualquer lugar e serve para centralizar um conteúdo. Então são arquivos que contêm diversas dessas classes e se você não usa um desses arquivos, não usa um desses utilitários, você pode comentar ou comente, vai descomentando se for precisando utilizar e você vai vendo conforme for desenvolvendo. Nós vamos falar dos utilitários na próxima aula, mas por enquanto eu só vou comentar sobre cada arquivo e os utilitários que eles disponibilizam. Então, o primeiro é o de padding, e ele libera utilitários de padding e de margem para os elementos que você atribuir à classe. Então, você tem classes que adicionam padding e margem de formas diferentes no seu elemento. Depois nós temos o de float elements,
que te dá utilitários para tratar o float dos elementos. Então, se você vai colocar um elemento para flutuar na caixa que ele está, né, no elemento que ele está dentro, que contém ele, você vai colocar um elemento para flutuar para a esquerda ou para a direita. Depois nós temos aqui o de Text Alignment, que são utilitários para alinhar texto. Depois temos o de Text Transformation, que libera utilitários para alterar a apresentação do texto, como deixar maiúsculo, minúsculo e outras coisas. E por último nós temos aqui o Flex Utils, que para mim é um dos mais importantes aqui junto com o de Padding, e ele te libera utilitários para trabalhar com o Flexbox em elementos. Como muitos dos elementos do Ionic têm a propriedade display setada em flex, então dá para fazer muita coisa aqui. Então por essa aula é só isso, foi uma aula bem teórica só para apresentar aqui esse arquivo de global e para que ele serve. E agora você sabe como utilizar esses arquivos, comentando ou não, de acordo com o que você usa na sua aplicação.